Olá, meu amigo, minha amiga eletricista, está no ar mais um vídeo do canal Agora Elétrica. No vídeo de hoje falaremos sobre lâmpada em série. Muito bem, vocês sabem, o canal Agora Elétrica é um canal sobre eletricidade e sobre eletrônica também. E por quê? Porque eu sou técnico em eletroeletrônica também. E eu acabo gostando muito dessa área. Muito bem. Então hoje falaremos sobre a utilidade da lâmpada em série. Eu sei que você, que é técnico mais antigo, conhece muito bem a utilização da lâmpada em série. Porém, você, que é um técnico novo, às vezes observa um ou outro técnico usando aí em vídeos pela plataforma e não entende o porquê que está usando aquela lâmpada. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês. Aqui ao lado eu tenho a minha lâmpada em série. E como é que eu a fiz? Eu peguei uma caixinha da Stack. Essa aqui é uma caixinha com proteção contra água, né? Tem um anelzinho de borracha aqui dentro. Agora, claro, não, né? Já fiz os furos e tudo. Mas peguei essa caixinha aqui da Stack, pode ser usada como caixinha de passagem. Os eletricistas gostam muito de utilizar, né, como caixinha de passagem. E eu coloquei aqui uma tomada fêmea, uma tomada macho e uma lâmpada. Muito bem. E essa lâmpada ela está em série com a tomada, justamente para eu poder fazer alguns testes. Muito bem. Mas por que os técnicos em eletrônica ainda utilizam lâmpadas incandescentes? Muito bem. Vamos lá, respondendo essa questão. Aqui na lousa, no quadro branco. Lousa não, né? Lousa é coisa muito antiga. Quadro branco já está antigo, né? Vamos lá. Aqui no quadro branco eu tenho essa representação da lâmpada em série. Aqui nós temos o nosso gerador, certo? Que pode ser, no caso, uma tomada, um gerador propriamente dito, um ponto de força, alguma fonte geradora. Muito bem. Aqui eu coloquei em corrente alternada porque essas lâmpadas em série normalmente você usa em uma tomada. Aqui eu tenho a nossa carga. Então, a carga eu utilizei o símbolo do resistor só para representar a carga. E aqui uma lâmpada. Qual é a ideia por trás desse esquema de ligação? A ideia aqui, pessoal, é a ideia do divisor de tensão. Muito bem. O que faz o divisor de tensão? Sabemos que cargas ligadas em série, nós temos uma corrente comum entre todos os componentes. Né? Então eu tenho uma corrente comum, ou seja, a corrente I vai ser a mesma na carga e na lâmpada. Porém, em circuitos em série, a corrente é a mesma, porém a tensão se divide. Muito bem. Então eu vou utilizar essas duas características para trabalhar em cima dos meus equipamentos. Muito bem. Então, sabendo-se que a tensão se divide, então eu vou ter uma tensão X no meu grupo gerador, do meu gerador, e vou ter uma parte dela aqui na carga e uma parte na lâmpada. E eu vou ter uma corrente que é igual tanto na carga quanto na lâmpada. Perfeito. Então, pessoal, o que os técnicos fazem para testar equipamentos? Eles não pegam simplesmente, por exemplo, chegou uma televisão para você consertar. Você não pega e simplesmente liga ela na tomada sem saber o estado dela. Você liga o quê? Você liga na lâmpada em série. Por quê? Suponhamos que por alguma razão haja um curto dentro dessa televisão. Muito bem. Vamos dizer que a nossa carga aqui é a televisão e ela está em curto. Ou seja, eu tenho o fechamento daqui para cá. O que acontece numa situação de curto como essa? O circuito vai entender que existe apenas a lâmpada ligada ao circuito. E isso vai evitar o quê? Vai evitar que mais componentes desse equipamento empacotem. E também vai impedir que você tenha desarme de disjuntor. Vai impedir que você tenha queima de fusíveis. Por quê? Porque a corrente do circuito vai ser limitada à potência da lâmpada. Vocês entenderam isso? Agora, se eu
eu tenho um curto aqui e eu liguei direto sem a lâmpada, o que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, você vai derrubar o disjuntor em algum lugar, certo? Ou vai queimar o fusível ali. Só que em muitos casos, antes de algum dispositivo de proteção atuar, é muito comum acontecer o quê? Estourar algum componente na placa. Seja diodo, capacitor, às vezes até mesmo antes de fusível abrir. Eu já peguei muita televisão aí, ó, que a placa detonada e aquele fusível inteiro. Era pro fusível abrir, mas ele continuou inteiro. Aí o pessoal até apelida de fusível de tungstênio, né? E tungstênio é esse metalzinho aqui, ó, do filamento das lâmpadas, né? Que é feito para não estourar. Então o pessoal acaba dando esse apelido para fusível que não estoura, né? Fusível de tungstênio. Enfim. Então, é basicamente isso aqui. Mas eu posso simplesmente pegar e colocar qualquer lâmpada aqui? Resposta: não! Eu não posso pegar e colocar qualquer lâmpada aqui. Porque se eu colocar uma lâmpada de potência muito baixa, isso significa uma coisa, que ela vai ter a resistência mais alta. E eu preciso, deixa eu até tirar esse jumperzinho aqui. Eu preciso que a potência da lâmpada seja pelo menos a potência do equipamento. Pelo menos. Porque se eu tenho uma televisão que eu estou testando de 70 watts de consumo e eu coloco uma lâmpada de 70 watts também de consumo, eu estou dizendo que eu estou alimentando o meu equipamento com metade da tensão. Você está entendendo? Então ele vai dar o quê? 1/3 de potência. Um dia eu ainda vou fazer esse cálculo para vocês verem. 1/3 de potência. Ou melhor, deixa eu ver. Ou é 1/3 ou é metade da potência. Agora me fugiu. Tá? Mas eu vou estar alimentando ele já com a potência mais baixa. E isso pode não refletir exatamente o defeito que o equipamento tem. Entenderam, pessoal? Então é sempre interessante que você tenha pelo menos metade da potência. Certo? Se eu tiver uma resistência maior na minha lâmpada, ou seja, uma potência menor, eu vou estar colocando o quê? Fazendo com que passe pelo equipamento uma corrente menor do que a que ele precisa para trabalhar. Certo? Então muitos técnicos até dizem que para você trabalhar com a lâmpada em série, que essa lâmpada tenha o dobro da potência do seu equipamento. Certo? Porque com o dobro da potência, você vai estar colocando também uma quantidade de tensão um pouco maior no equipamento, mas mesmo assim não será a potência nominal da fonte. Muito bem. E que lâmpada eu utilizo aqui, pessoal? Deve-se sempre utilizar lâmpadas incandescentes. Por quê? Eu poderia utilizar outro tipo de lâmpada? Poderia. Lâmpada fluorescente, lâmpada de LED? Poderia. O problema é que elas não refletem aquilo que está acontecendo com o equipamento. Por exemplo, se eu pego uma lâmpada de fluorescente de 220 volts e ligo no 110, acredito que muitos de vocês já devem ter feito isso. Uma lâmpada fluorescente, 220 volts, você liga no 127 volts. O que acontece? Ela acende. Ela acende e dá o brilho dela, oticamente, quase total. O seu olho não consegue perceber a diferença. Entende isso? Por quê? Porque justamente como ela tem capacitores dentro, o processo de carga e descarga faz a sua fosforescência acontecer. E você não percebe isso. Com lâmpadas de LED, quando ela alcança um determinado valor de tensão, o LED brilha. E você não percebe a diferença. Com a lâmpada incandescente, não. Com a lâmpada incandescente, você percebe quando o brilho dela está mais fraco, quando está mais forte. Quando o brilho da lâmpada incandescente está forte, sugere então que o equipamento pode ter um curto interno. Quando a potência, a lâmpada está brilhando um pouco, sugere que ela está tendo consumo. Então, conforme você vai utilizando a lâmpada incandescente, você percebe as suas características do equipamento só ali pelo brilho da lâmpada. Certo? Então, sempre utilize lâmpada incandescente. Muito bem, pessoal. Eu espero que a utilização da lâmpada incandescente, da lâmpada em série, tenha ficado bem clara. Ora, se eu preciso de mais potência, eu, por exemplo, aqui, essa minha lâmpada ela tem 70 watts de potência, certo? Pelas coisas que eu faço aqui, já está de bom tamanho.
Mas às vezes você precisa de maior potência e está começando a ficar difícil conseguir lâmpadas incandescentes. Essa minha aqui, por exemplo, é uma halógena, certo? Pode-se utilizar a halógena porque a halógena é um incandescente com o nome mais bonitinho, tá? Ou ela tem um bulbinho de vidro ali, né? Para proteger o filamento, que não faz tanta diferença assim, né? Eu posso fazer a ligação em paralela de mais lâmpadas, paralelas às lâmpadas, certo? E como seria isso? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, puxar e colocar mais uma lâmpada aqui, ó. Se eu precisar de uma potência maior e eu não tenha necessariamente uma lâmpada com uma potência maior. Então eu posso fazer ligações em paralelos de lâmpadas incandescentes para conseguir a potência desejada. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei, favoritem, compartilhem e se inscreva no canal. E é o que eu sempre digo, um abraço a todos, pessoal!